No início de 2018, eu comecei um relacionamento com uma pessoa com personalidade, com transtorno de personalidade narcisista, classificado como narcisista maligno, em janeiro de 2018. Eu tinha recém mudado para essa cidade a trabalho. Eu tinha cerca de uns 3 meses que tinha mudado para essa cidade para trabalhar e morava em outro município, na região metropolitana, ali de Salvador. E aí eu mudei para essa cidade, eu ia lá, tirava meu serviço e retornava para casa. Daí, isso foi em 2017, quando eu comecei a trabalhar nesse município. E em janeiro de 2018, eu conheci essa pessoa. Eu comecei a trabalhar lá em outubro de 2017 e em janeiro eu conheci essa pessoa. Ele era amigo dos meus colegas de trabalho e ele me via passando sempre ali de serviço. E aí ele me procurou através do Instagram. E como eu vi que tinha vários amigos em comum, que eram meus colegas de trabalho, eu achei que ele também trabalhava lá naquela empresa que eu trabalhava, porque tinha muita gente, acho que cerca de 100 pessoas, e eu não conhecia todo mundo ainda, porque eu trabalhava em grupos de serviço, era escala corrida, e por exemplo, tinha 4 grupos de serviço, eu só encontrava com 2 desse grupo. E os outros 2 grupos eu não encontrava com aquelas pessoas. Então eu imaginei que ele trabalhava lá. Aí eu aceitei o convite, porque eu não gostava de aceitar convite de pessoas que eu não conhecia. Aceitei, acreditando que ele trabalhava lá. Aí ele puxou assunto comigo. Aí eu não lembro se eu demorei para responder, mas ele puxou assunto e ele se mostrou assim uma pessoa bem humilde, sabe? Falou que tinha inscrito várias vezes e já tinha pagado. Aí, aparentemente, naquele primeiro momento, era uma pessoa bem legal. E aí, eu interagi com ele ali naquela conversa. Que ele falou que tinha inscrito e pagado várias vezes. Eu falei, não precisa isso não, sou uma pessoa simples, eu não mordo não. Pronto, daí a gente puxou o assunto, aí marcamos para nos encontrar. Eu não lembro se foi nessa primeira conversa, porque tem muito tempo isso, foi em 2018, hoje estamos em 2025, já tem aí eu acho que uns 7 anos. E eu não vou lembrar de todos os detalhes, mas e aí marcamos para nos encontrar. Nisso, em alguns serviços, quando eu largava, eu vinha para minha cidade natal para poder ficar com minha família, e outro serviço eu ia para a cidade que eu morava porque eu estava fazendo faculdade lá. E nisso que eu falei com ele, eu estava aqui com minha família, né? Estava na cidade onde eu resido hoje, que é a cidade que é minha terra natal. Aí ele me chamou para ir para casa dele, e aí eu fui, salvo engano, era na véspera de um serviço. Aí eu fui, me encontrei com ele na loja. Ele era proprietário de uma loja na época, uma loja de autopeças. Aí eu fui, toda envergonhada, toda tímida. Aí ali a gente conversou. Eu lembro que nesse dia eu já dormi na casa dele e a partir desse dia a gente já começou a namorar. Foi algo assim bem precoce, muito rápido porque eu não tinha referências nenhuma dele, embora eu vi que tinha amigos em comum. Eu não cheguei para perguntar a ninguém nada dele. Eu só fiquei com aquela boa impressão que eu tive primeiramente dele, que ele chegou para mim de uma forma bem humilde. Então eu achei que eu já senti que era uma pessoa boa e aquela primeira impressão ficou. Aí passei esse dia com ele, dormi, aí fiquei lá na loja com ele trabalhando. Eu lembro que ele pediu o meu carro para ir no banco, aí eu emprestei. Detalhe também que a partir desse dia, mas isso aí eu conto mais para frente.
Mas assim, já tive muitos sinais, desde o início, desde os primeiros dias. Já tive muitos sinais, mas como eu estava no afã de um relacionamento, eu acreditei no que me convinha acreditar. Daí, a gente não se separou mais, a gente ficava junto. Toda vez que eu largava o serviço, né, eu passei a ficar. Eu sei que no intervalo de um serviço e outro, eu ficava na casa dele. Geralmente eu ficava na casa dele, às vezes, nem sempre, porque eu estava fazendo faculdade, né, e a faculdade era em outro município. Mas nisso que a gente começou a se relacionar foi em janeiro. A gente ficava junto todos os dias, praticamente todos os dias a gente ficava junto. Ele morava nessa cidade que eu trabalhava e a mãe dele morava na capital, em Salvador, né? E eu morava em Lauro de Freitas, que era uma cidade, era quintal de Salvador, uma cidade vizinha a Salvador. Daí eu passei a frequentar muito a casa da mãe dele. Logo na primeira semana, se eu não me engano, ele já me apresentou a mãe dele. Já me levou na casa da mãe dele, me levou para o cinema. Então, ali, para mim, era sinais, primeiro, de que ele não era comprometido e de que ele queria, de fato, algo sério para mim. Foi essa a impressão que eu tive, eu achei algo bom e era algo que eu estava procurando, um relacionamento sério para poder constituir uma família. E ele trouxe essa impressão, né, de que queria algo sério, me apresentou a mãe dele, a gente frequentava muito a casa da mãe dele, muito, muito. Quando eu não estava na casa dele, eu estava na casa da mãe dele, eu quase não ia mais na minha casa, onde eu morava em Lauro, que eu morava com uma amiga na época. Foi tanto que, com poucos meses, a gente se conheceu em janeiro, no mês de maio, eu já me mudei para essa cidade que eu trabalhava, aluguei uma casa para poder morar com ele. Aí combinamos e fomos morar junto em uma casa. Quer dizer, nisso aí tinha um intervalo de 3 a 4 meses. Esse foi um erro muito grave meu. Foi muito precoce, né? Esse ir morar juntos. E antes disso, bem no iniciozinho assim da relação, ele já me dava muitos sinais de que era um narcisista. Só que detalhes, eu não tinha consciência, eu não sabia o que era esse transtorno de personalidade narcisista. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, nunca. Eu nunca tinha morado com ninguém. Eu tinha tido poucos relacionamentos até então. E, como eu falei, eu acreditei naquilo que me convinha, né? Eu tinha os critérios, né? Que não podia ser uma pessoa comprometida, né? E eu pensava assim, se me apresentar a mãe é um bom sinal. E ele foi logo me apresentando a mãe. E aí eu me apeguei a isso e ignorei outros sinais. Um dos primeiros sinais que ele deu foi a falta de conexão comigo e se apropriando daquilo que eu poderia beneficiar para ele. Como no primeiro encontro, aí já pediu meu carro e dali meu carro já ficou praticamente na mão dele. Daquele dia em diante ficava mais na mão dele do que na minha, que eu usava o carro para ir para a faculdade, para ir trabalhar, para fazer minha correria do dia a dia. Mas a partir de quando eu conheci ele, meu carro ficou mais com ele e eu nem liguei, porque naquele momento eu estava me sentindo útil para ele. Eu não levei aquilo com maldade nenhuma, mas isso seria só o princípio. E ele não se conectava comigo. Ele fazia questão de eu estar lá na casa dele e por isso eu achava que ele gostava de mim. E ele falava muito desde o início. Ele falou muito rápido que me amava. Logo na primeira semana ele pediu para namorar comigo e eu aceitei. E eu tô gripada, tá, gente? Então, volta e meia eu vou ter que dar uma pausazinha no vídeo para me recompor. E daí a gente ficou junto
o tempo todo, mas o que é que eu percebia? Que embora ele quisesse que eu estivesse na casa dele o tempo todo, ele não queria estar perto de mim. Por exemplo, ele estava no quarto fazendo alguma coisa. Aí eu pegava e ia para esse quarto, para esse cômodo, para poder estar perto dele, porque eu gostava dele, eu queria estar perto dele. Não era 1 minuto, ele pegava e saía do quarto. Aí eu achava estranho. Aí ele ia para a varanda. Aí eu pegava e ia na varanda para poder ficar perto dele. Ele pegava e saía da varanda. Ele, né, nunca permanecia em um mesmo cômodo que eu. Ele sempre estava se esquivando de mim. E eu cheguei até a questionar isso no início. Ele falou, não, isso é impressão sua. Né? E ele falava muito que me amava. Então, para mim era conveniente, né, acreditar nas palavras deles. Eu não levei a sério os sinais das atitudes dele. E eu me apegava no que ele falava. E isso foi uma lição que eu aprendi, né? E não só em um relacionamento amoroso, mas em qualquer relacionamento na nossa vida, que a gente deve acreditar nas atitudes da pessoa, deve analisar se aquilo que a pessoa fala condiz com o que ela faz. Porque nada do que ele me falava, desse amor que ele estava sempre declarando, não condizia com as atitudes dele comigo. E eu ignorei esses sinais, mesmo vendo que ele era uma pessoa que não estava criando conexão comigo. Eu escolhi acreditar que ele me amava. E era uma confusão mental, é algo difícil assim de explicar, porque é algo muito subliminar. Hoje eu entendo o que aconteceu comigo naquele momento, mas quando eu estava vivendo, eu não tinha assim essa clareza, eu não sabia o que estava acontecendo na minha mente, nem no comportamento dele. Hoje eu vejo que eu era uma pessoa muito carente, que eu tinha um sonho de construir uma família, de ter uma família, e eu queria muito isso, muito mesmo. Então, para mim, era mais fácil acreditar na ilusão de que alguém me amava do que olhar, de fato, para as atitudes dele. Eu não tinha experiências amorosas, eu tive relacionamentos que foram relacionamentos, assim, bem curtos. Então, não tinha experiência nessa área e eu fiquei ali tentando me situar, tentando entender o que estava acontecendo, porque desde o início, desde os primeiros dias, desde a primeira semana, ele já deu muitos sinais. Um dos primeiros foi já se apossar do meu carro, o segundo foi essa desconexão comigo, foi depois ter atitudes extremamente egoístas, né? Quando eu entrei nessa relação, eu me submeti ao julgo desigual. O que é o julgo desigual? É quando você se submete a uma relação na qual aquela outra pessoa tem uma visão de mundo totalmente diferente da sua, tem princípios totalmente diferentes dos seus. No meu caso, eu era cristã, praticante, e estava me envolvendo com uma pessoa que não era cristã. E tem pessoas que não são cristãs, mas eu vejo que são pessoas que têm princípios. Ele não era cristão e não tinha princípio, não vi princípio nenhum nele, nenhum senso assim do que é certo e errado. Aí eu lembro isso quando eu conheci ele foi em janeiro. Logo em fevereiro tinha o carnaval, aí ele me falou que ele ia participar do carnaval, que ele ia participar lá de um bloco, de um determinado bloco, que o costume desse bloco é os homens sair, é uma competição de quantas bocas vai beijar, e eu nem sabia desse detalhe na época, e aí eu pedi para ele não ir, e aí ele deixou bem claro de que era uma tradição dele, que ele não ia deixar isso nem por mim e nem por ninguém. E eu não me via participando daquela festa, porque era algo que feria completamente os meus princípios, o meu estilo de vida. Eu nunca fui, não gosto. E ali, para mim, já era por ter rompido aquela relação ali. Teve
teve outros episódios, teve situação que aconteceu comigo, que em relação ao meu serviço, que eu fiquei exposta, e ele não tomou meu partido, tomou o partido contrário a mim, e tivemos até uma discussão em relação a isso. Logo no iniciozinho também fomos para a praia, com a mãe dele e mais um casal de amigos dele. Aí eu lembro que quando chegou lá, a atenção dele estava voltada em agradar esse casal de amigos. Sabe, quando no início da relação que a gente fica bem com vergonha, aí ali ele estava assando a carne e tal, e eu fiquei com vergonha de comer, né? Aí ele pegou, serviu esse casal de amigos dele e não me serviu, ele mandou me servir, só que eu estava com vergonha, daí eu fiquei com fome. E daí eu chamei ele para ir para a água, tomar banho, entrar na água. Ele não quis. Aí eu percebi que depois ele pegou e foi sozinho, entrou na água só. Mas ele estava sempre se esquivando de estar perto de mim, sabe? E eu achava aquilo muito estranho, mas como ele me dizia que me amava sempre, o meu nível de carência era tão grande que eu quis acreditar nisso. Eu precisava ser amada, eu tinha essa necessidade de ser amada. E quando ele falava, ele parecia ser sincero. E eu lembro que começou a surgir esses questionamentos dentro de mim, né? Poxa, ele fala que me ama, mas as atitudes dele não fala que me ama, não condiz. Aí, nesse dia que a gente retornou da praia, eu lembro que a gente teve uma discussão bem feia no caminho. E eu acho que a gente não tinha nem um mês juntos ainda. Então perceba quantos sinais eu tive de que aquilo ali era uma relação totalmente disfuncional. E eu continuei naquilo ali. Eu sei que depois que acabou, eu fiquei com essa pessoa 3 anos e meio. Depois que acabou, eu sofri bastante, não porque eu gostava dele mais, mas por outros fatores que eu vou explanar em outros vídeos. Eu vou dividir esse vídeo em 3 a 5 partes, porque haja assunto, para o vídeo não ficar tão longo assim. E aí essa parte eu vou falar mais à frente. Aí logo após isso, aí quando foi em abril mais ou menos, teve a Semana Santa. E aí viemos aqui para passar com a minha família. Foi a Páscoa, a época da Páscoa, eu me confundo um pouco. A época da Páscoa, aí minha família se reuniu. Aí eu lembro que ele foi no mercado, comprou alguns ovos de Páscoa, aí comprou para mim, para a irmã dele. Aí ele escolheu os melhores para a irmã dele e escolheu o pior para mim. Eu ficava assim só observando as atitudes e depois eu chegava e perguntava a ele. Ele sempre dava a entender que era coisas da minha cabeça, mas eu ia pegando os sinais porque a gente estava no início da relação. E um homem, uma pessoa apaixonada, sempre prioriza um ao outro, né? Sempre quer agradar, dar o melhor um pro outro. E aí teve isso, ele escolheu o melhor para ela. E nesse dia eu tava na mesa assim, brincando com ele, fazendo alguma brincadeira. Aí ele pegou e falou assim, sai daqui, Tainá, sai daqui. E aí eu fiquei assim sem graça. Nisso minha prima viu, observou, ela não me falou nada, mas depois ela comentou com a outra pessoa que ela vendo essa cena, ela pensou, né, esse cara não gosta dela, ele não gosta dela. Isso daí ele verbalizou o que ele já fazia, que era querer estar longe de mim. Mas daí prosseguimos, né, nessa relação e passamos a ter, mesmo estando na relação inicial, a ter muitos conflitos, muitas discussões, porque eu queria cobrar ele que o tratamento que ele me dava, porque eu percebia que ele não me priorizava. Qualquer situação que tivesse, eu dei esse exemplo simples da Páscoa, que ele comprou chocolates, escolheu o pior para mim, e eu estava ali observando tudo. Pena que eu não tive atitude, né? Hoje, numa relação futura, como eu já tive outro relacionamento depois desse, eu identifiquei os mesmos
os mesmos comportamentos e consegui me sair facilmente dessa relação, coisa que com ele eu não consegui, que eu nunca tinha passado por aquilo. Eu lá sabia que raios era personalidade narcisista, por isso foi tão difícil entender o que estava acontecendo. Eu só vim ouvir falar em personalidade narcisista quando eu já estava com ele há 1 ano e meio, 2 anos, mais ou menos. E daí, quando eu ouvi falar do assunto, os psicólogos falando lá no Instagram, começou a aparecer para mim, eu parei para ler. Começou a bater tudo. E aí eu vim entender que eu não era louca, coisa nenhuma, como ele tinha mania de me chamar de louca. Eu vim entender que ele não me amava, coisa nenhuma, porque ele sempre declarava amor por mim, gostava muito de mim. Quando eu tentava me afastar dele, ele vinha todo já mostrando uma face mais calma, mais agradável, mais delicado. E eu sempre caía. E aí eu passei a entender o que estava acontecendo comigo, o que estava acontecendo na minha vida. As coisas começaram a fazer sentido, mas antes disso eu penei bastante. Eu conversava muito com Deus, eu tentava e conversava comigo mesma na minha mente, tentando entender essa situação, porque o que ele falava, as declarações que ele fazia para mim, não condizia com o tratamento que ele me dava no dia a dia. Ele não me priorizava, as minhas coisas eram minhas e dele, e as coisas dele eram só dele. O meu carro era mais dele do que meu, era mais dele. Não é que era mais dele, mas ele usava o carro bem mais do que eu. Eu praticamente, era como se ele fosse o dono do carro, porque ele ficava mais com o carro do que eu. E ele fazia questão de um carregador de celular que o meu quebrou, comecei a usar o dele, esse homem deu pra ruim. Aí fez disso uma discussão, disse que o uso era individual, mandou eu comprar o meu e fez a maior grosseria, algo totalmente assim desnecessário. Então eu fazia essas comparações, poxa vida, ele usa meu carro, né? Eu praticamente mantenho a casa sozinha, porque ele fica dizendo que não tem recursos. E eu vejo ele gastando os recursos que entra para ele fora, com coisas que não tem nada a ver com a nossa sobrevivência. Quando é pra gente, ele não tem, mas inventa até dívidas. Tanta coisa, minha gente, tanta coisa que só vários vídeos para ir falando. E eu tenho que até fazer um roteiro para não me perder, né? Porque foram 3 anos e meio, e aí eu já comecei falando do início da relação, já estou aqui falando do meio da relação, mas foi muitas coisas, foram muitos sinais que eu tive, e enquanto eu não tive, por isso a importância do conhecimento. O conhecimento começou a me libertar dessa situação, porque como eu falei, aí eu comecei a entender que eu não era louca coisa nenhuma, que eu estava com uma pessoa com uma personalidade sem empatia nenhuma. Eu percebia isso nele, que ele era uma pessoa que não tinha empatia comigo nenhuma. E eu sofri muito. Eu comi o pão que o diabo amassou sem manteiga nesse relacionamento. A partir do momento que eu entendi que eu estava vivendo com um narcisista, com uma pessoa com caráter dúbio, as fichas começaram a cair. As coisas começaram a fazer sentido. E aí foi um princípio breve de libertação. Porque aí eu estava um mês e meio, 1 ano e meio já com ele. E daí ainda fiquei mais 2 anos até a separação. Não é tão fácil assim a gente conseguir se libertar de um relacionamento narcisista. Pessoal, eu vou continuar esse assunto, a parte 2. Se você se interessou por essa história, está vivendo isso, eu peço que assista as outras partes. A memória do meu celular está pouco, só tem quase 25 minutos e já está findando. Então eu vou continuar esse diálogo com vocês no próximo vídeo, que eu vou postar esse e excluir o vídeo para poder gravar novamente. E já temos 25 minutos aí de vídeo praticamente. Comenta aí o que você está achando, se você está passando por isso também. Deixa seu like, compartilha esse vídeo para mais pessoas, interage comigo, né? Vem aqui
acompanhar a minha história de transformação e mudanças.